Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce, Senhor requinte, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste, o fraco, reparte o teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce, Senhor requinte, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto só luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja. Dando continuidade ao nosso roteiro de palestra, vamos falar dos personagens da Boa Nova. Hoje, 2 personagens de grande importância para o cristianismo, Gesiel e Abigail. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar do livro Paulo e Estevão, que é onde nós tiramos alguns subsídios, lógico que teve outras fontes, mas é um livro que todo trabalhador espírita deve ler, quem não leu ainda deve ler, e é o livro do coração de Chico Xavier. Esse livro, ele, conversando com Arnaldo, que era um amigo e até hoje conta histórias do Chico, ele disse que era um que trazia no cantinho do coração, com bastante carinho, onde ele viveu a história dos personagens. E é um livro que tem reconhecimento histórico em relação às datas, a passagem do Cristo e alguns fatos revelados pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Então, fica aí o convite à leitura. Nós vamos falar também acerca de alguns pontos levantados pelo nosso companheiro Rafael Lavarini, que está lançando o livro Os Prisioneiros do Cristo, e Tatiane vai disponibilizar na nossa página, no Centro Espírita Irmão Jacó, para quem quiser pedir. O companheiro, os primeiros 500 livros, ele manda autografado. Então, é imperdível. Ao companheiro agradeço as elucidações também e a orientação através das suas palestras. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de trazer algumas particularidades, curiosidades, porque o Espiritismo também é cultura e nos ajuda, né, a conhecer.
Então, algumas pessoas são ligadas à questão dos nomes, né? O que eles significam. Mas foi por uma curiosidade, pela característica do espírito, me chamou a atenção, né? Porque para a gente os nomes são diferentes e a cultura é diferente. Então, nós temos que entrar na psicosfera do espírito, entrar no momento daquela época para a gente aprender também, né? Então, eu trouxe aqui o significado dos nomes. Olha que interessante. Gesiel significa homem de Deus, referindo-se assim a características de uma pessoa fiel e agradecida pelo Senhor. Tudo a ver, né? Abigail significa alegria de meu pai, ou ainda, meu pai alegra. Tem outra interpretação que eu achei bastante interessante, pai do júbilo. Esse nome é referenciado à importância da família e à gratidão aos pais. Eles são referenciados por esse nome, cuja acepção homenageia aqueles que ajudam a vida a prosseguir. Eu tirei esses dados de nomes bíblicos, né, de um site da internet. Então, é interessante que nós precisamos entender que cada um de nós, não só os personagens da Boa Nova, né, tem aí uma trajetória humana, espiritual, de vida. E nós vamos, através dele, reconhecer-nos e, ao mesmo tempo, refletir o nosso posicionamento em relação ao Cristo, à sua doutrina, ao seu evangelho, ao seu trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos dê a palavra certa e boa. Agradeço a oportunidade. Então vamos lá. Qual era o contexto da família? Era o ano de 34, a cidade de Corinto em peso, atormentada por violenta revolta e sob a dureza do precônsul romano Lucínio Minúcio. Naquele dia, o pai de Gesiel e Abigail, chamado Josedebe, filho de Jared, ia ao mercado e foi duramente espancado por tribunos romanos na ida e na volta, e chega em casa amargurado e sofrido. Vê de longe a casinha simples, a vivenda de amor que construiu com os filhos. Olha a trilha que terminava em uma pequena cancela. Repara nas flores, no perfume que fora plantado por sua filha. Revoltado, voltando para casa, afogava as lágrimas e ouviu ao longe uma melodia popular que sugeria-lhe um mundo de reflexões. No seu recanto mais íntimo dos atos da vida, ele pensava: não me presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para perder o título justo? Não havia eu trabalhado a vida inteira? O que fiz para merecer tal insulto? O sangue da perseguição cruel, ali estava a pingar-lhe a barba venerana sobre a túnica alva. Ao reconhecer o pai, sua filha, Abigail, diz: papai, papai, que sangue é esse? E abraça carinhosamente o pai. Uma jovem de notável formosura, com imensa ternura e ao mesmo tempo arrancava do pai os cestos das mãos pesados, das mãos sangrentas e trêmulas. Chama o irmão e ouve assim os dois a dificuldade do pai. Que saudade de um abraço. Gesiel e Abigail, acolhimento. Todo aquele que ampara, que cuida, que faz o acolhimento, não faz perguntas. Ele simplesmente abraça e ouve. Acolher é necessário. E quão difícil encontrar pessoas que acolham em silêncio, que deixe o outro extravasar a sua dor. É interessante que essa postura dos dois nos faz lembrar da importância que temos ao ver um caído, seja ele qual for, da nossa família ou não. E principalmente, o quanto eles têm no trato do espírito o aconchego, porque não se revoltam, não querem saber quem bateu, não dizem que vai tomar conta, né? Olha, eu vou lá, eu vou de alguma forma revidar. Não, Gesiel, ele apenas escuta o pai
Abigail o abraça, traz o pai em carinho e vai limpar-lhes as feridas. Quem é esse homem Gesiel? Nós vamos ver quem é esse espírito. Ele é um jovem judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, na província de Acaia. Era dominada pelos romanos. Tinha 25 anos quando acontece esse episódio. Filho de Jossedebe, ajudava o pai nos afazeres do campo, cuidando da casa e da família. De voz clara e amiga, cantava ao longe, arava a terra, preparando-a para as primeiras sementes. É interessante as características de Gesiel: voz doce, clara, valorizava o trabalho, né? Arava a terra. Jossedebe, né, que é difícil falar esse nome, ele ao chegar, ele percebe que a voz do filho compunha a natureza e ele faz a comparação que parecia casar-se ao sol. O seu canto falava de amor, de um hino de exaltação a Deus e ao trabalho. Ele tinha uma vida inteira de meditação e agradecimento ao necessário que Deus nos dá. Olha a postura, mesmo sem saber, né? Ele passava essa emanação de tranquilidade, de alegria, de confiança e de gratidão a Deus. Dor e preparo. Quando nos encontramos com a dor, estamos sendo experimentados e preparados para colher frutos de experiência e redenção. Para colher a dor do outro, precisamos estar prontos, porque entendemos melhor quando somos talhados na alma. Gesiel é o espírito que foi talhado na alma. Isso não significa que precisamos carregar as dores do mundo para compreender a dor do outro, mas ter empatia, saber acolher, saber ouvir, saber entender a dor do outro. Isso o espírito já trazia na sua característica. Ele já exemplificava com a própria fé o calvário que viria pela frente. Mas assim mesmo, ele já reconhecia a ajuda do Cirineu. Então, sendo um jovem bondoso, valorizava o trabalho, a terra, os vizinhos, a família e era extremamente fiel a Deus. Kardec nos fala em seus estudos que todos nós, a maioria de nós, né, precisa de ajuda na reencarnação. Na melhor das hipóteses, damos palpites naquilo que nós precisamos para a nossa reencarnação. Mas o grande direcionamento da reencarnação vem de mais alto. O espírito elevado de Gesiel, eu tenho certeza, né, ele faz nos lembrar da simplicidade e da vontade de seguir. Ele segue os preceitos do cristianismo mesmo sem saber. E num primeiro momento, mesmo ele não tendo consciência, essa simbologia da simplicidade do homem do campo já traz essa elevação e eu imagino que ele tenha participado do seu processo reencarnatório para pedir toda essa contribuição na proposta do cristianismo e na vivência, né, com Deus e com Jesus. A questão 266 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que o espírito tem um grau de evolução espiritual. Ele faz o seu próprio planejamento. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais respondem: pode parecer a vós estranho, mas aos espíritos não. Então, mesmo sem ter consciência, né, em vigília, no corpo, Gesiel já trazia no traço da alma a preparação para duras provas e, ao mesmo tempo, a dedicação e a fidelidade a Deus. O próprio codificador comenta essa questão. Ele diz o seguinte: não há, pois, motivos de espantos no fato do espírito não preferir a existência mais suave. Então, nós podemos interferir no processo reencarnatório, mas temos um limite. Aí o codificador continua para comprovar essa tese. Não vemos homens aqui na Terra no sacrifício de jornadas duras e excessivas para galgar os postos mais altos? Então, muitas vezes nós queremos a comunicação dos bons espíritos, a companhia deles, mas não estamos dispostos a nos sacrificar,
no caminho de redenção, que é necessário para que nós entendamos essas almas, sejamos amparados e que tenhamos o mérito de trabalhar em nome do Cristo. É interessante que, conforme o programa por Gesiel, né, tratado, Emmanuel fala sobre o planejamento reencarnatório, apresentando o espírito evoluído de Gesiel e depois quando ele se torna Estevão. Então esses subsídios nós tiramos do livro Paulo e Estevão, uma leitura imperdível. Certamente naquele momento ele estava preparando a terra do coração para servir a Deus no momento a que fosse chamado. Quantos de nós não somos chamados nas nossas dores? Trazemos no cadinho do coração dificuldades, muitas vezes sofrimentos íntimos, vícios a vencer, problemas de relacionamento. Quantas vezes nós não somos convidados a exemplificar no Evangelho, doando de nós para o amparo aos necessitados. Então, tudo isso, acredito eu, e pelo menos do estudo que eu fiz, e até mesmo ouvindo as palestras do Rafael Lavarini, nós entendemos que esse espírito veio talhado para suportar essa dor e uma aptidão que ele tinha de verdadeiro cristão diante das adversidades. Porque eu costumo brincar com os amigos, eu digo que nós estudamos, assistimos palestras, mas tem hora que a gente tem que exemplificar, colocar a lição em prática. Então, não é só ler o Evangelho, é você também exercitar com abnegação, né, com fé, com esperança e coragem, a sua própria dor. Qual é a mensagem desse espírito? O acolhimento, tanto ele quanto Abigail. Gesiel faz uma relação, segundo Rafael Lavarini, com a primeira bem-aventurança, simplicidade e pureza de coração. Ele traz no seu traço, entendeu? Todo o arquétipo do homem do campo, né? Que cuida, que trabalha, que tem a boa vontade em servir, né? Que considera os valores mais simples. Ele lembra, né, nessa passagem, os pastores que vêm avisar o nascimento do Cristo na terra. Então ele traz essas características do homem do campo, né, da sua simplicidade e pureza. Ele tem a maturidade espiritual, a descrição que Emmanuel faz dele, eu fiz algumas anotações, né, diante das queixas do pai, né, ele não pergunta por que o pai errou, o porquê daquele sentimento de revolta. Ele apenas lembra ao pai o quanto nós devemos agradecer a Deus nas coisas boas e nas coisas ruins. E que a revolta muitas vezes só atrapalha e é um gasto de energia na nossa vida quando nós deveríamos estar focados nas soluções. Faz sentido. Para mim fez bastante sentido, né? Então, ele era um espírito que estava totalmente voltado a servir. Conhecia o Velho Testamento, né? E futuramente seria um grande trabalhador do Cristo, exemplificando o Novo Testamento e valorizando as passagens e vivenciando o amor de Jesus. Tudo na ordem exata, tudo bem encadeado, que muitas vezes nós achamos que as coisas que acontecem na nossa vida é o acaso. Não, Deus nos faz um convite nas dificuldades. Deus nos coloca sinceramente diante das provas que nós podemos suportar. E a gente costuma brincar, né? Nós espíritas que acreditamos na reencarnação, né? Será que eu pedi isso mesmo? Então lembra do planejamento espiritual, né? Talvez você já tenha elevação suficiente para escolher, mas na maioria deu palpites. Com certeza, é o melhor que nos pode acontecer. Então fé, esperança, razão, coragem, fazia parte, né, da personalidade daquele espírito. E Emmanuel continua ao descrever, né, o personagem, que àquela hora Gesiel arava a terra para as primeiras semeaduras. Um espírito preparado no plano espiritual para as lutas dolorosas que iria enfrentar. Então,
Com o erro do pai, a família é dissolvida, eles são presos, foram expulsos de casa, escravizados, o pai morre, né? Não vou contar o livro todo, mas apenas para vocês entenderem que Estevão, mesmo sendo prisioneiro, faz de tudo para aquela experiência seja a serviço de Deus e vê com esperança um futuro. Então, ele adquire a gratidão dos seus feitores. Vai, após 3 meses de duras provações, de castigos cruéis, para as galés romanas, onde estavam os barcos, né? E de lá só saíam quem já morria mesmo, então era uma ida sem volta. E dentro do seu trabalho, ele demonstra essa gratidão pela oportunidade de servir e assim consegue em seus companheiros, né, impregnar esperança, evitar contendas, auxiliar aqueles algozes que estavam ali. E cai nas graças de um feitor, né? E ao recolher dentro do barco Paulo Sérgio, que era um romano de grande vulto na época e de ascensão política, ele trata desse senhor e ele tem a oportunidade de curar uma doença grave que ele tinha. Então, ele mesmo contraiu. Mas, independente do risco, ele trata durante vários dias aquele homem como se fosse uma pessoa da sua família. Quando nos interessamos pela dor do outro, nós cuidamos como se fosse alguém da nossa família. Nós sentimos a dor do outro. Não tem como viver o Evangelho sem se envolver. E das alegrias também. Eu fico feliz com a alegria do outro. E aí a gente vê o quanto nós precisamos prestar atenção naqueles que estão à nossa volta. Sendo assim, ele para na cidade de Jerusalém, é liberto e vai ao encontro da casa do caminho, aonde está Pedro. Porque ele estava doente, caído, e ele precisava de ajuda. Então, Estevão se torna o primeiro mártir do cristianismo. Por proteção, ele muda o seu nome de Gesiel para Estevão. Sim, agora um novo homem. Ao conhecer a casa do caminho, ele fica impressionado com a recepção de Pedro. Quem era aquele homem bom que o chamava de irmão e o acolhia, sem fazer perguntas? Olha a postura do acolhimento da casa do caminho. Todo centro espírita é uma casa do caminho. Todo centro espírita acolhe e não pergunta, não questiona, não julga. Nós, enquanto trabalhadores do Cristo, né, nos sentimos felizes em partilhar as dores e as alegrias com aqueles que nos permitem e vêm nos procurar. Sabemos que, como religião, em todas as nossas religiões irmãs, nós comungamos do banquete espiritual que Jesus nos traz a servir todos os dias, em casa, no trabalho, na família, no templo onde frequentamos. Então, como viver o Evangelho se você verdadeiramente não se envolve? Ao conhecer a casa do caminho, Gesiel muda o seu nome e muda a proposta de vida. Durante a sua convalescência, ele conversa com Pedro e Pedro percebe nos delírios da febre que ele sabia profundamente o Velho Testamento, em especial Isaías, que era que mais lhe chamava a atenção. E ele recitava os versos inteiros e Pedro anotava. Quando ele acorda e ele melhora, Pedro questiona com ele de onde ele vinha, para que ele pudesse acolher e como que ele poderia ajudá-lo, para ele se situar numa nova vida. E ele fica na casa do caminho e conhece o Evangelho de Jesus, sabendo da proposta que haveria um Messias que seria enviado. Conhecendo os escritos antigos, ele não tem a menor dúvida que o Filho de Deus, Jesus Cristo, era o Messias. Ele abraça o Evangelho, ele vive o Evangelho, pede para ler e estudar e passa a ser um dos maiores trabalhadores da casa do caminho. É tão grande a sua conversão
é tão grande o seu envolvimento, que ele começa a proferir as palavras do Evangelho com tanto amor que passa a transformar a vida daqueles que estavam desesperançosos e doentes. Como é bom quando a gente encontra o Cristo no nosso coração. Quando a gente vive Deus verdadeiramente nos nossos atos. É lógico que nós não estamos no mundo para apenas nos imolarmos ou então vivermos uma situação de veneração. Não é isso, mas é viver com alegria, apesar das dores, das dificuldades. E Gesiel faz isso, se dedica, trabalha, e o seu coração é tão puro que ele faz curas em suas palestras e em nome de Jesus. Ele mesmo se surpreende e reconhece que era um pequeno trabalhador e que não mereceria tal graça. Cura uma mulher, né, a filha de uma senhora que foi levada ao evangelho do dia. Ela era muda e volta a falar. É interessante que nesse dia ele encontra Saulo de Tarso. Então vamos dar uma rápida pincelada aí, porque nós vamos, no decorrer das nossas palestras, conhecer esse personagem também. E Saulo vai para investigar os homens do caminho, como eles eram chamados. E ao encontrar-se com ele, ele nota e fica bastante, eu diria, emocionado com a palavra de Estevão. Mas o feito da cura o assusta. Então, ele lança, naquele momento, né, um embate que Estevão não aceita. Paulo pergunta a Estevão naquele dia: por que rejeitais o meu convite à discussão quando honrei a pregação do caminho com a minha presença? Presunçoso, orgulhoso como ele era, Estevão fala para ele: o Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos a qualquer tempo o fermento da discórdia. Nós aprendemos que herói é aquele que realmente sobrevive a uma guerra. É aquele que não vai para destruir. E quando eu falo das guerras, eu falo das guerras íntimas. Então, não fazer contendas. Olha a exemplificação do cristão, né? Depois, Paulo se sente ultrajado e pede o revide. O revide com uma denúncia no Sinédrio. E na época era algo assim extremamente grave. E muitas surpresas, entendeu? Eles descobrem um com o outro. E assim, não vou contar os detalhes, né? Muito embora eu me sinta tentada. E hoje em dia na internet as pessoas dizem isso é spoiler, né? Então quem não leu vai saber. Eu estou aprendendo. A morte de Estevão. Quando Estevão se encontra com seu algoz nos últimos momentos da sua morte, ele tem um ato de bondade suprema. Reencontra a irmã que procurava porque estava há tempos perdida. E ele diz ao algoz e à irmã: Cristo os abençoe. Não tenho em teu noivo um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser bom. Defendeu Moisés até o fim. Então ele reconhece o valor de Paulo. E para que a irmã tivesse se apaixonado, ele sabe que ele tinha alguma coisa de bom. E ele faz uma premonição. Muitas vezes aquilo que passa pela nossa cabeça não é ideia nossa. São os Espíritos nos orientando como podemos servir. Ele diz o seguinte: quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele, minha irmã, a companheira amorosa e fiel. Então, a exemplificação desse cristão, o tocar da sua alma, a sua dedicação verdadeira do Evangelho deixa impregnado em todos que estavam à sua volta, né? A dedicação. E ao mesmo tempo ele paga com a própria vida. Hoje nós pagamos com a tribulação. Naquela época era o leão, né? A gente passava pelos círculos de Roma, o sacrifício era muito maior. Eu fico imaginando naquele contexto, e quando a gente lê o livro, a gente entra realmente na história, o quanto a vida era muito mais dura e quanto os exemplos mais sólidos no sentido de nos pedir
né, a própria vida para estar com o Cristo. E falando um pouco de Abigail, né, eu até comentei aqui que eu peguei uma foto, né, de 2 israelitas, porque eles eram israelitas, e como ela era bonita, né? Emmanuel descreve Abigail para que nós entendamos a sublimidade desse espírito também, a alma feminina, né? Ele fala, na candidez dos seus 18 anos, dá um resumo dos encantos de uma mulher muito bela da sua época, das mais lindas, ele diz, cabelos sedosos, caíam-lhes em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto harmonioso. Tinha simpatia e beleza, mas o que chamava a atenção em Abigail eram os olhos. Os olhos. Muitas vezes nós conversamos com o outro e não olhamos nos olhos. Ao sentir a dor do outro, é necessário, pelo olhar, entrar na alma das pessoas. Abigail tinha essa característica, né? E ele reconheceu no perfil desse espírito, né, que ela parecia falar com os olhos dos mais elevados mistérios de amor e da vida. Simpática, carismática, todas as qualidades de bondade que a gente permeia, mas também talhada no exercício da dedicação a Deus e ao Evangelho. A gente acha muitas vezes que o Evangelho é um livro apenas. Não, o Evangelho é vida, ele nutre. E cada vez que nós nos encontramos com o Evangelho verdadeiramente, nós vamos tirando sustentação. Eu vejo o companheiro Divaldo, né, e digo, olha, o bem faz bem, né, ele com 90 e poucos anos não tem uma ruga, então é para lá que eu vou. Porque quantas vezes a gente não pratica o bem e fica feliz, né, e às vezes o mundo está desabando e você fica rindo e o povo vai dizer, olha, acho que ela não está muito bem. Mas é a alegria. Chorar pelas dores é uma necessidade e a gente chora, fica triste, mas saber levantar é o verdadeiro valor do cristão. Então ela tinha todas essas qualidades, é por isso que Saulo se apaixonou por ela. Olha, se eles se encontrassem hoje, a gente ia dizer que era um casal 20, entendeu? Talvez um desses aí dos blogs, né, que as pessoas acompanham, milhares e milhares de pessoas. Ele rico, bonito, né? Gladiador, dava nas galés, nos círculos de Roma, aliás, não nas galés, mas assim, participava dos jogos, isso que eu quero dizer. Então, quando ele encontra Abigail, ele se apaixona e vê que era tudo que ele esperou na vida. Mas, muitas vezes, os desígnios de Deus são outros. E nós recebemos puxadas de tapete na vida, que precisamos extrair do íntimo do nosso ser toda a fé e toda a confiança. E Abigail, quando perde tudo, ela foge para Jerusalém. Ela é aconselhada por uma anciã amiga dos pais a sair da cidade de Corinto, porque ela podia ser perseguida por tudo o que aconteceu. Então, ao sair de lá, ela vai viver com Zacarias e Ruth. E amparada por eles, dado continuidade, eles haviam perdido um filho, e ela fica cuidando do casal e o casal cuidando deles. Então, ela se faz, entendeu? Um espírito protetor de Saulo, no sentido de amá-lo, né? Ficam noivos, prometem casamento, mas acima de tudo, um espírito protetor de Paulo, na sua conversão lá na frente. Então, ela fala num determinado ponto que eu anotei algumas pequenas coisas, porque é importante. Muito embora ela não tenha tido a oportunidade de se consorciar com Saulo, ela diz, tranquiliza-te, pois ainda temos muito a viver. Lá em Atos dos Apóstolos 20, no 19, 20 e 21, já modificado e convertido e transformado a Paulo, ele tem um sonho com esse espírito e ela diz, depois virá a nossa união eterna com Jesus para a divina tarefa do amor, da verdade e da luz do Evangelho.
Não só existe vida após a vida, como consolação, trabalho e serviço no Cristo. Fé raciocinada é isso. É entender aonde estamos, por que estamos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Todo perdão, todo beijo, todo abraço que eu dou é uma planta que eu coloco uma florzinha na minha morada espiritual. Se encontrarão comigo os meus amores. E o amor transpassa os mundos. E Abigail fica conhecida por esse amparo de Paulo de Tarso, aonde ela traça um plano: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Esse é o plano de Abigail, que Paulo segue na sua dura jornada de provações também. Então, Estevão e Abigail se tornam os espíritos protetores nessa caminhada de Paulo. Amar. Amar é o meio mais indicado para adquirir a perfeita compreensão dos desígnios do Cristo. Ele aconselha o amor aos inimigos. Entretanto, quanto é difícil essa realização, quanto é penoso para nós testemunharmos a dedicação real desse entendimento. Como fazer para a alma alcançar tão elevado? Nós não precisamos ser demagogos. Amar o inimigo significa não desejar o mal. Está no Evangelho de Jesus. Trabalhar. Quanto o trabalho ser útil. Para mim, a melhor designação de trabalho está no Livro dos Espíritos, né? Onde os Espíritos nos dizem que uma prece é um trabalho. Então, quando eu penso que eu não tenho nada para doar para ninguém, eu me lembro que eu posso ofertar uma oração. Dar o seu sorriso no dia e transformar o dia do outro que parecia ser ruim é um trabalho. É um trabalho de abnegação, de paciência, de amor, de caridade, de fraternidade com o outro. Então, trabalhar é a resposta. Realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Muito embora a gente ainda tenha altos e baixos, mas quais as providências que a gente poderia adotar para tirar o pessimismo? Quantos de nós não têm sofrido nessa pandemia em casa? Perdemos a oportunidade, às vezes, de conviver mais com a família, de estar mais próximo com os filhos, de valorizar mais ainda o nosso trabalho, dedicando horas de qualidade. Então, tudo tem um lado bom. E aí, Abigail, ao traçar esse projeto, ela fala: espera, aprende a esperar. Porque nós somos muito imediatistas. Esperar é a solução. A alma deve estar pronta para atender o programa divino em qualquer circunstância. Somos extremados nos caprichos pessoais. Saber aguardar o porvir com as bênçãos de Deus é confiar na sua misericórdia e não desdenhar as oportunidades do serviço de redenção. Sim, é indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, fazemos isso verdadeiramente? Em toda parte medra a confusão, o medo. Entre os espíritos, quantos de nós muitas vezes não troca o umbral pelo inferno? Quantos de nós não conseguem amparar nas dores e nas dificuldades o cadinho que Deus nos reserva para que nós possamos elevar? Então, a aptidão que Deus te deu, abraça, cresce, agradece e providencia para o outro as qualificações que tu puderes na melhoria da sua vivência. Então, cada um de nós pode agir pelo Evangelho, acabando com a indiferença. E Abigail termina o seu plano falando em perdoar. Perdoar é a trilha a seguir. Os caminhos evolutivos ficam menos rudes quando acolchoado com as ferragens macias do perdão. Perdoar é libertar-se. Perdoar não é você ir ao outro, muitas vezes, desfazer uma contenda ou dizer a ele, né? É orar, não desejar o mal, porque às vezes quando você tenta explicar, até causa um problema. Então o silêncio é a primeira alternativa, mas não desejar o mal. Então completa-se assim o plano da mensageira divina de Jesus
ao coração dorido do convertido de Damasco, que se tornava Paulo. Em seguida, o seu vulto luminoso passa a caminhar com ele, amparando. Você é, sim, a obra divina de Deus. Tens merecimento, muito embora muitos defeitos, os bons espíritos nos seguem, nos orientam, nos ajudam, nos envolvem. A lição que os dois podem nos deixar é amar todos os dias com as verdadeiras disposições de amor que nós podemos oferecer, trabalhando com o Evangelho, intensificando na obra do Cristo o serviço que nós podemos doar ao outro. O que esses dois personagens têm a nos ensinar? Fidelidade a Deus. O conhecimento do Evangelho é amparo para os problemas da vida. Eu fui pensando na trajetória dos dois e fui elencando, lógico que tem muito mais coisa aí. Mas eu percebi que a importância do Evangelho desde a infância traz para o espírito a fortaleza. Então, nunca se sinta cansado de levar seu filho ao centro espírita, ao templo, à vivência com o Cristo. Exemplifique. Então, o trabalho na seara do Cristo é a nossa redenção e a nossa fortaleza. Então, os dois trabalham para Jesus, no sentido de estarem à disposição das suas obras, do seu amor, né? Confiança nos desígnios de Deus e acolhimento. Para encerrar, eu trouxe uma pequena trechozinho da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que é o espírito que segue Divaldo, na qual ela diz no livro Lampadário Espírita: o educado homem moderno, dentro da vigorosa conceituação da filosofia utilitarista, nem sempre tem visão para alcançar o fulgor resplandecente da legítima caridade. Quando afortunado pelas concessões do poder econômico, comprai-se na filantropia e nela se detém sem o devido valor de avançar, até banhar-se na luz que é a claridade luarizante e permear por dentro. Temos tantas coisas, reclamamos tanto, damos tão pouco e valorizamos menos ainda as horas de trabalho com Jesus. Falar de caridade, viver o amor do Cristo é doar-se acima de qualquer coisa. A benfeitora espiritual continua e complementa: ante os padrões vigentes que estabelece metas materialistas para a compulsão orgânica que a sepultura desconsidera, perde-se o homem nos tormentos da posse. Quando impregnado pela excelsa mensageira, a caridade, poderia fruir mais paz, porque é o clímax da felicidade que todos nós almejamos. Entre Jesus e Pilatos, muitos homens preferem o beleguim de César ao enviado de Deus. Então, que na abastança da nossa vida, na fartura da nossa saúde, nós possamos distribuir com aqueles que não têm, na esperança de reconciliação, mas também doando daquilo que nós temos com sinceridade a todos. Que aproveitemos esses momentos do nosso contato com o Evangelho para refletir acerca do que temos e distribuir com amor tudo o que nós podemos. Eu me sinto agradecida, por essa mensagem, porque foi um grande presente falar desses personagens. E na próxima semana nós vamos continuar com as palestras, os próximos personagens que vão ser colocados pelos nossos companheiros. Continuem acompanhando a página do Centro Espírita Irmão Jacó e muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe.